Deus, se for o senhor pode me mandar um sinal, por favor? Tava lendo a história de Gideão. Gideão foi aquele cara, sabe, que salvou, que venceu um exército com só 300 homens. Só 300, gente. E Gideão, ele ficava perguntando o tempo todo: tá, mas será que é Deus esse sinal aqui? Deus, se for, o senhor faz isso. Aí Deus ia lá e fazia. Por exemplo, ele colocou uma bola de algodão no chão, falou assim: se o que o senhor me passou for o senhor mesmo, e não for outra coisa, que essa bola de algodão amanheça molhada e o chão amanheça seco. A bola de algodão amanhecia molhada, o chão amanhecia seco. Aí Gideão falou: não, ainda não posso acreditar, não. Se for o senhor mesmo, então que o chão amanheça molhado e a bola de algodão amanheça seca. Assim o Senhor fez, deu esse sinal a ele. Não tinha por onde duvidar, mas Gideão duvidava. E eu vou ler aqui na Bíblia para vocês. Se você quiser acompanhar, tá em Juízes capítulo 6, tá? Versículo 13. Gideão respondeu: meu senhor, se Javé está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas de que nossos antepassados falavam? Javé nos tirou do Egito. O fato é que agora Javé nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Então Javé se voltou para Gideão e disse: vá com suas próprias forças, salve Israel dos madianitas, sou eu quem envio você. Veja que Gideão, ele desconfiou. Gideão, ele nem falou assim: ai, será? Não, ele já afirmou. Ele falou: Deus não tá com a gente. Deus já deixou a gente na mão dos madianitas. Já perdemos. Ele literalmente desistiu. Só que Deus veio com provisão. Porque a história, ela é de Deus, ela não é nossa. E Deus sempre age no momento certo. Calma, tem mais. Lembra que eu te falei da lã? Vou ler pra vocês. Juízes 6:36. Gedeão disse a Deus: se de fato tu vais salvar Israel por meio de mim, como disseste, vou colocar no terreiro um pedaço de lã de carneiro. Se o orvalho cair somente sobre o pedaço de lã e o terreiro estiver seco, então ficarei sabendo que tu libertarás Israel por meio de mim, conforme disseste. Gente, ele não estava acreditando mesmo. Não estava acreditando na palavra de Deus. E assim fez Gedeão. Quando madrugou no dia seguinte, ele torceu o pedaço de lã e com o orvalho que nela estava encheu um copo d'água. Gedeão insistiu ainda com Deus. Deus já deu o sinal. Você quer um pedaço de lã molhado? Tá aí. A terra seca, um pedaço de lã molhado. Mas ele ainda insiste, olha aqui. Gedeão ainda insistiu com Deus. Não te irrites comigo se eu pedir mais uma vez. Permite que eu faça de novo a prova do pedaço de lã, que ele fique seco e a terra em volta se cubra de orvalho. E Deus assim fez nessa noite. O pedaço de lã ficou seco, enquanto havia orvalho na terra em volta. Aí ele não teve outra opção que não acreditar em Deus. E quantas vezes nós não somos como Gideão? Tem coisas acontecendo na nossa vida, coisas que vão contra a nossa vontade, porque nem tudo acontece de acordo com a minha vontade, de acordo com a sua vontade. A nossa vida, ela pertence a Deus e é no momento dele, do jeito dele, não é nossa. E aí a gente se desanima: mas Deus me deixou, será que Deus me deixou? Será que Deus está me provando? Será que Deus me deixou? Será que Deus está me moldando? Será? Quanto mais pressão você coloca em uma pessoa, quanto mais problemas uma pessoa passa e resiste, mais forte essa pessoa fica. Será que Deus está formando filhos fortes durante os momentos da provação? Ou será que Ele só nos abandonou? Giovana, eu não queria ser como Gideão, eu queria acreditar quando Deus dissesse a mim, vai, eu queria saber do que Deus mandou eu ir. Tá, eu também queria ser assim, mas eu sou como Gideão e Tomé. Claro, isso a gente vai corrigindo, né, ao longo da vida. Mas, gente,
Deus, ele considera todos os nossos defeitos. Deus, ele é o alfa, o ômega. Ele é o passado, o presente e o futuro. Ele conhece a criação dele. Quando ele nos dá uma promessa, ele leva em conta a nossa burrice também. Olha aqui. E por que eu estou afirmando isso? Vamos aqui para o capítulo 7, versículo 9 de Juízes. Nesta noite, Javé disse a Gedeão: levante-se e desça até o acampamento do inimigo, pois vou entregá-lo a você. Ponto. Ele ia entregar para ele. E ele podia ter parado por aqui, só vai. Mas será que Gideão iria? Aí Javé falou assim, ó: se você tem medo de descer, vá com seu servo Fara. Gente, quantas vezes na Bíblia você não leu Deus dando uma ordem direta para alguém? Só vá. Levante-se e vá. Levante-se e anda. Aqui não. Gideão falou: se você tiver com medo, leva o Fara com você. Porque ele sabia que Gideão tinha medo. Javé conhecia o coração dele e as fraquezas dele. Javé considerou tudo que tinha para ser considerado antes de entregar a promessa para Gideão. Ele sabia que Gideão ia desconfiar, precisava dessa confirmação, e ele deu a confirmação para Gideão. Assim somos nós. Se você precisa dessa segunda confirmação, ore por ela. Deus conhece o seu coração e ele vai te dar o que você realmente precisa. Deus conhecia Gideão tão a fundo que ele, antes mesmo que Gideão pedisse, ele já entregava. Se Deus só tivesse falado: levante-se e desça até o acampamento inimigo, pois vou entregá-lo a você, Gideão teria dito: mas eu tô com medo, será que eu não posso levar ninguém não? Aí Javé teria que responder, mas ele não respondeu. Ele simplesmente já entregou na mão de Gideão: pode levar alguém com você, se você tiver com medo. Então não ache que Javé ele desconsidera os nossos defeitos na hora de entregar uma promessa pra gente. Muito pelo contrário. Ele leva os nossos defeitos junto porque Deus nos ama e ele nos conhece. Ele nos conhece mais do que ninguém, mais do que a gente mesmo. Às vezes nem Gideão sabia que ele tinha medo, mas Javé já falou. É isso. Até amanhã.